Uma criança desapareceu. Alguns vizinhos parecem ter visto algo um pouco suspeito, mas a família diz que a polícia não quis ajudar muito e não se esforçou nas investigações. E então, o que aconteceu com o menino? Sejam muito bem-vindos ao Espaço Obscuro, meu nome é Flávio, e se você já assiste os meus vídeos, já deixa o seu like para não esquecer lá no final, mas se você chegou aqui por indicação de alguém, algum canal ou do próprio YouTube, se inscreva, ative o sininho das notificações para a gente se ver por aqui nos próximos vídeos. Tomara que você goste do conteúdo que eu faço por aqui. Deem uma olhada também no Seja Membro aqui do canal com os planos e benefícios que eu separei especialmente para vocês. Bom, dados os recados, vamos para o vídeo? No dia 12 de novembro de 1969, vinha ao mundo um garoto chamado John David Gosch, ou apenas Johnny Gosch. Ele nasceu em West Des Moines, no estado de Iowa. Filho de Leonard e Noreen Gosch, ele sempre foi um bom menino durante sua infância, inclusive ele foi até escoteiro. Ele sempre perguntou para o seu pai quando ele poderia começar a trabalhar entregando jornais, e aos 12 anos de idade, ele começou a fazer esse trabalho. Ele tinha o objetivo de juntar algum dinheiro para comprar uma bicicleta nova. No começo, seus pais foram um pouco contra, mas depois acabaram concordando, com a condição de que sempre Johnny fosse fazer esse trabalho acompanhado por um de seus pais. Dessa forma, tudo estava indo muito bem. Todos os dias bem cedo, Johnny se levantava e ia com seu pai e com sua mãe fazer as entregas de jornais. No dia 5 de setembro de 1982, Johnny acordou bem cedo para começar a fazer as suas entregas, mas por algum motivo naquele dia ele não acordou seu pai nem a sua mãe. Ele foi sozinho, só ele e a cachorrinha da família chamada Gretchen. Algum tempo depois, os outros meninos, que também eram entregadores de jornais, viram que Johnny estava lá, pegando os jornais para fazer a entrega pelo bairro. Mas essa seria a última vez que um grupo de pessoas testemunharia ter visto Johnny. A partir das 7 da manhã, alguns vizinhos começaram a ligar para a casa do Johnny, reclamando que o jornal deles não tinha chegado e perguntando o que tinha acontecido. Os pais, quando atenderam a ligação, pensaram logo que o filho tinha dormido demais e tinha perdido a hora. Mas quando eles foram até o quarto dele e encontraram a cama vazia, eles souberam naquele momento que algo bem mais sério estava acontecendo. Foi então que Leonard Gosch saiu desesperado pela vizinhança para procurar o seu filho. A 2 quarteirões de distância, ele encontrou a carrocinha que Johnny usava para distribuir os jornais. Mas foi só isso, e a carrocinha estava em perfeitas condições e cheia de jornais, parecia que nem tinha sido mexida. Os pais de Johnny então imediatamente chamaram a polícia, e aí começa uma história interessante porque eles dizem que o trabalho da polícia não foi bem feito. A começar pelo tanto que eles demoraram para chegar até os Gosch para fazer a ocorrência, cerca de 45 minutos, mesmo a delegacia não sendo tão longe assim. Depois disso, demoraram mais 72 horas para confirmar o menino como sendo mesmo um desaparecido. De acordo com o tenente Jeff Miller, a busca pelo menino começou imediatamente após a denúncia, mas segundo os pais dele, não foi isso que aconteceu. O menino fazia as entregas de jornal ali naquela vizinhança há mais de um ano junto com seus pais. E em vez do seu desaparecimento causar uma comoção e uma mobilização para tentar achá-lo, na verdade causou uma espécie de indiferença na polícia. Os pais disseram que a primeira coisa que eles ouviram dos policiais é que eles tinham certeza que o menino ia aparecer por conta própria. E mais, eles ainda demoraram semanas para começar as buscas no local do desaparecimento. Segundo a mãe de Johnny, era como se eles não quisessem se envolver, de tão lenta e preguiçosa que era a investigação. Ao que parece, o chefe de polícia nem quis deixar que cartazes fossem espalhados pelos principais locais de busca, inclusive nas delegacias, e disse para muitos voluntários que estavam ajudando a procurá-lo que ele era apenas um bobo fugitivo. Os policiais ainda recusaram a ajuda de municípios vizinhos, suporte aéreo, cães farejadores e qualquer outro tipo de ajuda voluntária que não fosse autorizada por lei. Parece que até o FBI se negou a ficar com o caso. No início a polícia disse acreditar que ele simplesmente tinha fugido de casa, mas depois de algum tempo mudaram a linha de investigação e passaram a dizer que ele realmente poderia ter sido sequestrado.
A mãe dele disse que ele não era do tipo que fugiria e também não abandonaria o seu cachorrinho sozinho na rua. Disse que ele era muito atencioso e também responsável. Ao buscar desesperadamente pessoas que pudessem ter visto ou falado com Johnny naquela manhã, um vizinho chamado Mike se apresentou. Mike disse que tinha visto Johnny conversar com um homem que estava em um Ford Fairmont azul de 2 tons, que tinha placas do Nebraska, mas ele não sabia qual era o assunto da conversa, já que ele viu tudo isso da janela do seu quarto. Uma outra testemunha chamada John Rossi disse que viu um homem em um carro azul conversando com Johnny e achou aquilo bem estranho até, mas ele não conseguia se lembrar de onde era a placa do carro. Depois de passar por sessão de hipnose, ele conseguiu lembrar e dizer para a polícia alguns números que haviam na placa do carro, e também que ele era do condado de Warren, ali mesmo no estado de Iowa. Parece que os maiores esforços para tentar encontrar o Johnny foram da sua própria família, que se via com pouca ou nenhuma assistência policial. Eles então se viram obrigados a contratar investigadores particulares para cuidar do caso. Ao longo dos anos, vários investigadores entraram em cena para tentar ajudar a família a solucionar esse caso. Entre eles estavam Gene Rothstein, que era um ex-detetive da polícia de Nova York, e também Ted Gunderson, um ex-chefe do FBI. Em 1984, a fotografia de Johnny Gosch apareceu ao lado de Juanita Rafaela Esteves em caixas de leite em toda a América. Eles foram a segunda e a terceira crianças raptadas a terem seus rostos divulgados dessa maneira. No dia 12 de agosto de 1984, Eugene Martin, um outro jornaleiro, desapareceu em circunstâncias bem semelhantes às de Johnny, também na área de Des Moines. Ele desapareceu enquanto entregava jornais no lado sul de Des Moines. As autoridades foram incapazes de provar uma conexão entre os dois casos, mas Noreen Gosch, a mãe de Johnny, afirma que ela foi pessoalmente informada do rapto com alguns meses de antecedência por um investigador particular que estava procurando por seu filho. Ela foi informada de que o sequestro aconteceria no segundo final de semana de agosto de 1984 e seria um jornaleiro do lado sul de Des Moines. Se vocês acham que esse é um caso comum de desaparecimento, vamos mudar de ideia agora. Algo muito estranho aconteceu. Segundo Noreen Gosch, ela foi acordada às 2h30 da manhã por batidas na porta de seu apartamento. Isso foi em um dia de março de 1997. Do lado de fora da porta estaria Johnny Gosch, agora com 27 anos de idade e acompanhado por um homem que não foi identificado. Noreen disse que reconheceu imediatamente o seu filho, que abriu a sua camisa para mostrar uma marca de nascença que tinha no peito. Ela disse que eles conversaram por cerca de 1 hora ou 1h30, mas que aquele homem era muito estranho e que Johnny parecia olhar para ele sempre que queria falar, como se estivesse pedindo permissão. Johnny não teria dito onde estava morando e muito menos para onde estava indo. Depois de algum tempo de conversa, ele foi embora. Em uma entrevista de 2005, Noreen disse, na noite em que ele veio para cá, ele usava jeans e uma camisa, e usava um casaco porque era março, estava frio, e seu cabelo era comprido, na altura dos ombros, e era em linha reta e tingido de preto. Depois da visita, ela fez o FBI criar uma foto que ela disse que parecia com Johnny. Bom, vocês já estão vendo que esse caso é bem bizarro, né? Acredito que qualquer um de nós, se tivesse um filho desaparecido e de repente alguém batesse na porta dizendo ser ele, a gente não sentaria e conversaria por 1 hora, 1h30, ainda mais se estivesse com alguém estranho com ele, alguém suspeito. A gente iria, claro, correndo ligar para a polícia para tentar resolver e descobrir se aquele era realmente o nosso filho. Mas, vamos continuar a história. No dia 1º de setembro de 2006, Noreen Gosch disse que encontrou algumas fotografias na porta da sua casa. Parece que Noreen até postou alguma dessas fotos em seu próprio site. Inclusive, em uma das fotos ela diz que viu Johnny Gosch amarrado e amordaçado quando ainda tinha 12 anos de idade. Algum tempo depois, uma carta anônima foi enviada para o departamento de polícia de Des Moines, dizendo que aquelas fotos foram enviadas para perturbar uma mãe de luto, apenas como uma brincadeira de mau gosto, e que aquelas fotos não eram reais, os garotos não estavam sendo realmente sequestrados. Era apenas um concurso entre eles de fuga, para ver quem conseguia fugir das amarras. Mais tarde, um investigador particular disse que anos antes do desaparecimento de Johnny Gosch, ele já havia examinado aquelas fotos, portanto, não tinham nada a ver com Johnny.
Mais uma vez eu trago aqui um caso onde uma mente perversa destruiu uma família e tirou todos os sonhos de um garoto que tinha só 12 anos de idade e entregava jornais para comprar uma bicicleta nova. Mas o que você acha que aconteceu com Johnny Gosch? Será que a primeira hipótese da polícia estava certa e ele realmente fugiu por algum motivo? Ou ele foi mesmo raptado? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Mais uma vez, muito obrigado por estarem comigo até aqui e até a próxima!